Instagram é uma das redes que mais está constantemente fazendo mudanças. Basicamente, todo dia o algoritmo traz alguma coisa nova. E isso acaba deixando todo criador de conteúdo perdido. Porque uma coisa que dava certo ontem, hoje em dia já não dá mais. Mas então, como você, criador de conteúdo, consegue aproveitar os benefícios dessas mudanças do algoritmo e não ficar perdido entre tantas mudanças que acontecem? A questão é que, principalmente nos últimos 2 meses, o Instagram tem mudado muito. E isso tem deixado muita gente confusa. Então hoje a gente vai conversar sobre 3 principais coisas. O que está mudando no Instagram, por que essas mudanças estão acontecendo e como você pode se adaptar a elas para crescer o seu perfil. Talvez você tenha percebido a queda que os números vêm tendo, seja nas visualizações dos stories ou nos reels. As views dos stories têm diminuído por mais da metade e isso tem afetado muitos criadores de conteúdo. Aliás, até surgiu uma história de que o jeito certo é postar um story só por dia e pronto. E eu já quero deixar logo de cara que isso não é verdade. O que acontece é que sim, as views podem ter diminuído, mas as pessoas que permanecem te assistindo até o final são aquela audiência fiel que muito provavelmente compraria de você se você comercializasse alguma coisa. Porque se você pensa no seu Instagram como uma oportunidade de lucro, você tem que começar a priorizar o relacionamento ao invés das visualizações. Porque visualizações por si só não te pagam conta. Então, esse número isolado não faz diferença nenhuma para você. Porém, essas pessoas que se mantêm fiéis assistindo são as pessoas que ou já têm ou querem ter um relacionamento mais próximo com você. Por isso, se você se ater a postar um story por dia, não vai ter como criar um relacionamento, porque as redes sociais se assemelham muito à realidade. Não existe como você do nada conhecer um estranho na rua e querer casar. A ordem natural das coisas é que você conheça, se interesse, comece a passar mais tempo com a pessoa. Vocês namoram, vão noivar e só aí vão casar. E isso é um fluxo natural que tem que ser seguido. Por mais que ver aqueles números baixos não seja muito atraente para você, começa a enxergar isso como uma oportunidade. A mesma lógica vale para os reels. É melhor que você tenha poucas visualizações, mas que sejam de qualidade, de pessoas que realmente se interessam por você e pelo seu conteúdo, do que ter 1 milhão de views vazias, que não serviriam para nada, que são pessoas que não estariam nem aí para você, para o seu conteúdo e para o que você vende. Porque o que acontece é, se você focar só nos números, você pode estar vendendo uma balinha de 50 centavos, que ninguém vai comprar. Mas se você focar na qualidade do relacionamento, você pode vender coisas muito mais caras, que as pessoas vão comprar porque elas confiam em você. Além disso, os carrosséis parecem ter ressurgido com tudo. Um formato meio antigo que estava meio morto e do nada voltou às luzes. E o que eu tenho percebido com isso é grande parte graças aos reels. Porque agora, se você adiciona uma música num carrossel, ele vai para a aba dos reels. Consequentemente, ele alcança aquela mesma gama de pessoas que só os reels alcançariam. E isso tá levando muito mais alcance a um tipo de conteúdo que antes todo mundo tinha abandonado. Uma estratégia super legal de fazer é exatamente essa que eu acabei de falar. Adicionar uma música no seu carrossel e deixar ele ir para os reels. Assim você vai alcançar um público muito maior. Pode te trazer mais seguidores. E claro, você não vai deixar de postar os reels porque eles ainda são importantes. Mas o legal é que você comece a mesclar os 2 tipos de conteúdo. Pode ser na frequência que for mais viável para você, mas eu recomendaria no mínimo 2 carrosséis por semana. E se você não tem ideia de que tipo de conteúdo fazer no carrossel, faz o seguinte, você vai fazer uma lista com, sei lá, seus 10 conteúdos nos reels que tiveram o melhor desempenho. Você vai pegar a base desse conteúdo e transformar em um carrossel, fazendo pequenas adaptações, quebrando um texto que poderia ser muito grande na hora do seu roteiro em pequenos parágrafos para facilitar a leitura daquele carrossel, mas a base do seu conteúdo pode ser a mesma. Então agora bora falar de por que essas mudanças podem estar acontecendo.
Primeiro de tudo, eu tenho que dizer pra vocês que hoje em dia não existe mais alguém que fica controlando o algoritmo, falando, ó, isso você vai fazer, isso você não vai, essa pessoa você vai banir, essa daqui você vai ajudar. Na verdade, hoje em dia não é assim mais. O algoritmo já trabalha basicamente por conta própria. Isso quer dizer que ele aprendeu muito bem a ler o usuário que está consumindo aquele conteúdo e entender os padrões e os gostos dele. Tanto que você pode reparar, se você ficar, sei lá, em um conteúdo de fofoca por 5 minutos, só vai te aparecer fofoca. Não importa o tanto que você goste de, sei lá, skincare, mas só vai te aparecer fofoca, porque você ficou lá um tempo muito maior, mesmo que esse assunto nem te interesse tanto. O algoritmo é muito perspicaz e muito rápido em entender o que um usuário está gostando e entregar. Então, muitas vezes as pessoas podem ter parado de consumir o seu conteúdo só porque uma outra coisa chamou a atenção dela por 5 segundos a mais. E isso fez total diferença no algoritmo. Por isso que é sempre interessante você estar usando ganchos muito bons e CTAs muito bons e headlines maravilhosas para que você consiga voltar essa atenção das pessoas para você. Porque assim você recapta elas e o algoritmo continua a distribuir os seus conteúdos. Mas, além disso, podem ter outras causas que impactam nessa questão dessa diminuição da entrega. E particularmente a primeira causa que eu vou dar para isso é o cansaço mental do scrolling. Porque tá ficando chato, tá ficando cansativo. Vamos ser realistas? 3 segundos é quase nada para você conseguir chamar a atenção de alguém e manter. Só que o que tá acontecendo é que a gente tá em uma onda de tantos conteúdos tão produzidos, com tanto efeito e tanta coisa, que isso dá um cansaço mental extremo. E aí as pessoas só ficam deslizando, deslizando e deslizando, sem passar 1 segundo em cada vídeo, porque elas não querem de fato absorver um conteúdo. Elas só querem esvaziar a cabeça. Elas passam no seu vídeo, ficam 1 segundo pro próximo 1 segundo, e isso se repete constantemente. O que, obviamente, prejudica o algoritmo de todo mundo. Um segundo fator que também deve ser mencionado é o aumento de criadores de conteúdo, mas não necessariamente o aumento de consumidores de conteúdo. Na verdade, muitas vezes os consumidores até diminuíram, porque a gente tem um movimento muito grande de pessoas deixando as redes sociais ultimamente, ou porque quem antes consumia agora só tá criando. Então, naturalmente, quando você tem menos pessoas para quem entregar o conteúdo, as taxas dele vão cair. E além disso, uma coisa que particularmente me estressa muito nas redes sociais é um padrão repetitivo chato. Se um formato dá certo, se uma música em alta tá em alta, você só vê 300 milhões de vídeos nesse formato e com essa música. E isso fica insuportável, porque você desceu 5 vídeos estão com a mesma musiquinha. Ou sabe quando teve aquele formato de narração? Todos os vídeos eram só com esse formato de narração. E isso acaba saturando e acaba ficando chato, porque você já sabe o que você vai encontrar quando você entrar. E aí você nem quer assistir. E como só tá todo mundo fazendo isso, é a única coisa que o algoritmo tem pra te entregar. E aí o pessoal simplesmente larga as redes sociais, porque tá insuportável. E é claro que nada disso aqui que eu falei pra vocês é confirmado. A gente pode fazer especulações e tentar adivinhar o que acontece, mas o Instagram não confirma nada disso. Então, como não ser refém do algoritmo, mas começar a usar ele a seu favor? Um primeiro ponto muito legal a ser ressaltado é que você tem que se atentar para a qualidade dos seus conteúdos. Afinal de contas, não adianta ter um conteúdo ruim e reclamar da entrega do algoritmo. Isso quer dizer ir atrás de uma boa iluminação, de um bom áudio. Você sempre tem que limpar a câmera do seu celular. Não tô falando para você comprar um celular melhor, mas estou falando só para fazer uma limpezinha na câmera antes de gravar e sempre gravar com a câmera traseira. Só isso vai dar muita diferença. Eu, na verdade, já cansei de falar isso para vocês, mas o único equipamento que eu realmente recomendo você comprar para ontem é um microfone. Claro que se você tem condições de investir em todos os equipamentos, isso vai ser maravilhoso. Mas se você não tem, o mínimo que você precisa é um microfone, porque um áudio de qualidade impacta diretamente no seu conteúdo. E eu vou deixar aqui na descrição um link onde eu deixo todos os meus equipamentos favoritos. São todos equipamentos que eu testei e que eu gosto, e alguns eu até uso hoje em dia na minha criação. Então tudo que tá lá você pode confiar de olho fechado. Eu não coloquei nada pra vocês que eu comprei e quebrou
em um mês, então não se preocupem. E agora, falando dos stories em si, existem algumas coisas que você pode fazer para manter as pessoas mais interessadas e mais engajadas com você. Porque afinal de contas, quanto mais as pessoas engajam com seus conteúdos, mais o algoritmo entende que ele é bom e maior é a sua entrega. Não importa se é pros stories, pro reels, pra carrosséis e tanto faz. Sempre que você for gravar um story em vídeo, além de colocar aquelas legendas do Instagram, você também vai colocar uma pequena caixinha de texto com um texto muito chamativo para fazer a pessoa querer assistir. Além disso, você não vai deixar os seus stories terem uma duração maior do que 15 segundos. Nem que para isso você precise cortar manualmente a cada 15 segundos. Mas é porque pensa comigo, se as pessoas assistem 5 segundos de 1 minuto, é muito pouco. Mas, se as pessoas assistem 5 segundos de 15 segundos, é 1/3 do seu vídeo. E isso envia uma mensagem positiva pro algoritmo. E aliás, a questão das legendas é sempre interessante colocar, porque aí, mesmo aquelas pessoas que não podem ouvir, vão consumir o seu conteúdo. Isso faz com que elas também permaneçam mais tempo no seu vídeo. E se você, final de semana, não quiser postar nada, você não tá obrigado a postar. Na verdade, você tá obrigado a postar no mínimo um story. E aí, só nos finais de semana, você pode usar aquela estratégia de um story a cada 24 horas. Mas promete pra mim que de segunda a sexta, você vai se manter constante, tá bom? Porque aí, se você fizer isso só nos finais de semana, na segunda você já começa com os números mais em alta. Mas naturalmente eles vão cair e faz parte. Lembra que eu já te ensinei que você não tem que se apegar nos números. Agora, em relação aos carrosséis, a gente vai fazer aquilo que eu tinha te falado. Você vai começar a postar no mínimo um carrossel por semana. E a estrutura deles vai ser um título bem chamativo. E se você não tá familiarizado com o conceito de headline, vai lá no ChatGPT e pede para ele te ajudar a criar headlines melhores para os seus conteúdos. Assim, você vai escolher aquela frase mais impactante possível e coloca ela como a capa do seu conteúdo. O restante do seu conteúdo você vai dividir em pequenos blocos de texto. Nunca deixa muita informação em um frame só. Então você divide essa informação para vários frames. E a última imagem do seu carrossel sempre vai ser com um CTA. Pode ser para te seguir, para clicar no seu link, o que você quiser. Mas sempre deixa lá um CTA muito claro e faz um textinho breve sobre o que ela vai encontrar, por que ela deveria te seguir e tudo mais. E como eu já disse, se você tá sem ideia do que trazer nos carrosséis, você pode reciclar conteúdos antigos. Pode ser dos stories, pode ser dos reels, às vezes do TikTok e até do YouTube. Você só vai reutilizar aquilo fazendo as adaptações necessárias. Agora, vamos falar dos reels. E antes de tudo, eu já quero dizer que eu não sou nada a favor daqueles perfis que crescem só com trend em vídeo de 3 segundos. Mas, apesar disso, eu vou te ensinar a usar esses vídeos estrategicamente. Porque sim, eles têm um bom alcance e a gente não pode negar isso. Então, nada mais justo do que você usar eles a seu favor. Então, a gente vai fazer um combinado de postar no mínimo uma vez por dia. Caso não dê, naqueles 2 dias que você for postar carrosséis, você não posta reels, mas sempre esteja movimentando o seu perfil. E como que a gente vai usar a estratégia das trends? Durante a semana, dá prioridade para um conteúdo que tenha qualidade. Afinal de contas, durante a semana, o pessoal ainda está em ritmo de trabalho, de estudo, faculdade e tudo isso. Se você for usar essas trends rapidinhas, sempre aposta no final de semana, porque vai ser um conteúdo mais descontraído, mais leve, onde a galera não tá muito afim de consumir. E aí tá tudo bem você usar isso a seu favor. E eu acho que você já sabe disso, mas eu tenho que te lembrar. Sempre esteja interagindo nos comentários. Se as pessoas estão comentando, principalmente nos primeiros 30 minutos, é extremamente importante que você responda, que você engaje. E uma estratégia que eu gosto muito é responder o comentário fazendo uma pergunta. Porque assim, a pessoa vai voltar para te responder aquela pergunta. Nisso, você gerou 2 comentários. Acima de tudo, não importa a frequência e quanto você queira postar, você tem que entender que os seus conteúdos têm que ter qualidade. Isso quer dizer que você tem que entender a sua audiência, quem é a sua persona e como você pode ajudar ela. Porque eu já expliquei para vocês que um bom conteúdo é aquele conteúdo que é visto como valioso pela sua audiência. Então, sempre busca entender o que as pessoas querem e traz mais um pouquinho disso. E nós, criadores de conteúdos, precisamos estar sempre atentos e aptos a fazer essas mudanças. Porque é como eu disse, as estratégias estão aí para serem usadas a nosso favor. Então não adianta ficar batendo cabeça em algo que já nem dá mais certo para tentar provar que você conseguiu
conseguiria. A gente tem hoje em dia inúmeras ferramentas que lá em 2015 jamais seriam pensadas. O que cabe a gente fazer para ter mais alcance, alcançar mais pessoas e transformar mais vidas é usar essas novidades que chegam ao nosso favor. E tudo que eu trouxe para você nesse vídeo é o que eu realmente acredito e ponho em prática, porque é a forma mais eficaz que eu acredito para tornar o seu perfil lucrativo de verdade. E claro que para te ajudar ainda mais na sua jornada, aqui na tela estão aparecendo 2 conteúdos que eu separei com muito carinho pensando em você. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para me apoiar e receber cada vez mais conteúdo. Tô te esperando no próximo vídeo.